Pessoal, 2026 a gente está começando de novo com o nosso podcast Esporte em Tudo. Vários pacientes, colegas nossos veio cobrando, pô, vocês pararam de fazer o ano passado, voltam a falar, interessante que vocês estão conversando. Então a gente está retomando hoje e estamos muito felizes de estar voltando a conversar com vocês hoje. Felicidade imensa, né? Porque era algo que a gente gostava muito de fazer, que muita gente estava acompanhando, perguntando, tirando dúvida, e que no decorrer da clínica, com o aumento de pacientes, a gente acabou deixando um pouquinho de lado, mas o projeto nunca foi interrompido. E agora, 2026, mais episódios, mais apresentadores, então será um negócio bem legal, um programa bem interessante para agregar conhecimento a todos. Excelente. E o tema de hoje a gente vai falar sobre um retorno ao esporte no começo de ano, desde atleta profissional até atleta amadores, porque a gente viu que os pacientes estão chegando no começo do ano, faziam anos que não estavam com exames cardíacos, exames de sangue em dia, uma avaliação médica em dia, retorno a uma intensidade igual ao que estava parado, ficaram 2-3 semanas de férias parados sem treinar, bebendo, às vezes não bebendo, mas não treinando, ou não dormindo tão bem, dormindo fora de casa. Isso realmente atrapalha o rendimento e pode predispor novas lesões. Exatamente. Então, o intuito desse programa hoje é trazer conhecimento, né? Mostrar a importância de procurar um profissional capacitado, médico, um fisioterapeuta, para ter um acompanhamento, para ter uma segurança maior, retornar ao esporte, tanto de nível amador, como também de nível profissional. Exatamente. E assim, a gente ter trabalhado com atletas profissionais, na hora que a gente transfere isso para o atleta amador, que é vocês, até os atletas profissionais que estão ouvindo a gente não muda tanto, né? Claro que vai mudar, vai ser a tecnologia que talvez que os maiores clubes têm para poder fazer uma avaliação mais física e funcional dos atletas. Mas a avaliação médica básica não diferencia tanto, tá, gente? Exatamente. Até no mundo profissional, a gente consegue também segmentar isso daí. Por exemplo, eu já tive a oportunidade de trabalhar em clubes de série D a várias séries. Então, querendo ou não, existe essa diferença, né? Então, tem recursos que têm tecnologia maior, quando não se tem o que é feito, como é feito, para poder, quanto mais munido de informação, melhor e mais seguro fica para o atleta. Exatamente. Então vamos lá para a prática agora, pessoal. Vou dar um exemplo para vocês aqui, inclusive de um conhecido meu, que falou assim, o ano que vem eu vou começar diferente, vou começar a correr e quero fazer uma prova daqui 3 meses. E assim, muita gente hoje em dia, Danilo, você sabe, começa a colocar no chat GPT, planilha de 5 km. Aparece lá, treino para 5 km, aparece lá. Isso não leva em consideração a individualidade do atleta, né? E que, começou a correr em 1 semana, 2 semanas, correndo quase todos os dias, começou a ter dor no joelho, dor no tornozelo. Os canelites. E não vai ter longevidade. Não. Né, Danilo? Não. Porque aquilo dali é como se fosse uma receita de bolo. Uma receita de bolo. E assim, acho que o grande X da questão não é tratar o paciente, né? O nosso paciente aqui como mais um. Né? Ele é feito de forma específica, então a gente tem um controle dessa carga correta, que tipo de estímulo deve ser dado, por que ele deve fazer aquilo dali. Você já encaminha e passa exames específicos para ele, para ter uma segurança maior, coisa que no chat GPT não vai ter. Não vai ter. Vai ser geral, né? Então, assim, agora falando da sua saúde e longevidade que você quer ter, tanto na vida quanto no esporte, eu acho que o primeiro ponto é você fazer uma avaliação médica para poder saber como que está o seu histórico de saúde, a sua saúde metabólica, a sua saúde cardiovascular do coração, a sua saúde osteomuscular também, levar em consideração as suas lesões, se você já toma algum remédio ou não. Isso pode ser com um cardiologista ou um médico do esporte, né? São capacitados para poder fazer esse check-up geral, ou algum médico que você já faz algum acompanhamento, né? Só um momento. Corta. Deixa, deixa. Você quer o quê? Pegou água gelada aí também, ó. Minha aqui é água natural. Acontece, gente. Volta. E assim, e eu já trabalhei em alguns clubes também e, por exemplo, a Copinha começando agora, a Paulista começando agora. Para vocês terem uma ideia, a Federação Paulista de Futebol, eles mandam uma carta de recomendação para todos os clubes em relação aos exames obrigatórios que cada atleta que tem que ter, né?
Primeiro, uma avaliação médica completa, né? Um eletrocardiograma básico e demais exames são indicados de acordo com o histórico de cada um. Mas na prática a gente acaba fazendo o teste ergométrico, que é aquele teste da esteira, o ecocardiograma, que é o ultrassom do coração, exames de sangue básicos, de acordo com a individualidade de cada um. No fim, não muda tanto. Geralmente a gente acaba não pedindo mais exames. É mais se um deles vem alterado, né? Então não é necessário obrigatoriamente a gente pedir algum exame mais invasivo, mas já peguei atletas em começo de temporada que o teste de esforço acaba que às vezes o atleta faz esforço, aumenta o consumo de oxigênio, falta sangue no coração, dá umas alterações lá que tem que investigar um pouco melhor. Sim. Pedir uma cintilografia, alguns exames mais invasivos. Então, inclusive a federação paga, né? Tem alguns clubes de menor aporte financeiro que a federação paga os exames de acordo nos laboratórios e nos lugares pré-estabelecidos. Acaba que na parte clínica do consultório também acaba que leva em consideração isso, tá, gente? Eu não mudo tanto a minha avaliação do atleta profissional pro atleta aqui no consultório no dia a dia poder fazer aquele check-up em dia, tá? Agora você, Danilo, qual que é a sua experiência? O que você já viveu de clubes diferentes? Como que você faz geralmente no começo de temporada? Como que é a tua avaliação? Bom, início de temporada, geralmente a gente fica com 1 ou 2 dias no máximo aí de avaliação, tá? Então a gente vai avaliar o quê? Força, vai avaliar mobilidade, vai ver como é que está o nível de potência. No caso da parte nutricional também tem ver como é que está a parte do percentual de gordura. Tem, dependendo do clube, quando é um clube que tem um maior aporte financeiro, tem uma avaliação odontológica, que é para ver se tem algum foco, porque às vezes uma lesão tá lá e aquela lesão não consegue melhorar. Quando vai ver, é um dente. É um dente. Ou uma gengiva, inclusive, alguma coisa. os clubes, por exemplo, São Paulo, Corinthians, que eu conheço os médicos de lá, eles fazem, inclusive, avaliação oftalmológica. É muito importante. Eu já tive um caso de um jogador, goleiro, cara, que não enxergava muito bem. E assim, na prática não atrapalhava tanto ele, mas na hora que fizeram uma avaliação oftalmológica, ele viu que ele precisava usar óculos e usar lente para jogar. Cara, muda um pouco, né, querendo ou não. O cara às vezes se adapta àquilo, mas uma avaliação oftalmológica é fundamental. É muito importante. E no caso da fisioterapia, a gente vai ver exatamente isso, o nível de força. Se tem uma diferença entre o lado dominante e o lado que não é dominante, se existe parte da cadeia anterior com cadeia posterior, se existe desequilíbrio, porque quando é muito gritante essa diferença, o risco de lesão aumenta considerável. E a mobilidade, a gente vai ver se tem algum comprometimento, por exemplo, uma dorsiflexão, que é esse movimento do tornozelo, se tiver reduzido, vai comprometer outras articulações, joelho, quadril, então vira uma bola de neve e a causa está lá, uma causa mais simples. Então a gente consegue verificar, ter um aporte dessa informação e trabalhar de forma específica durante a temporada para cada atleta. Não ser uma receita de bolo, como eu falei, que a maioria das pessoas segue. Né? Porque os atletas profissionais, eles têm uma avaliação obrigatória. É obrigatório ele falar lá. Ele tem uma data para poder retornar, uma data para fazer a avaliação médica, fazer os exames, para poder fazer a avaliação da fisioterapia, depois a avaliação da preparação física também. Sim. É interessante a gente trazer depois o Caio Soares, já participou com a gente, né? Tá no Santo André hoje, preparador físico lá, dá pra gente poder chamar também, pra gente poder falar um pouco como que faz essa avaliação da preparação física, mas o objetivo é sempre a prevenção de lesão e a melhora de rendimento durante a temporada, né, Danilo? Exatamente. Porque você vai ter poucas oportunidades de você reavaliar os atletas com todos esses testes, né? Porque falta de tempo, viagem. E eu vou até te falar uma coisa, Giovanni, acontece muito em alguns clubes, tá? Que eu já até passei, tive alguns conflitos em relação a isso. Porque não adianta nada você pegar essas informações, colocar embaixo do braço e não resolver. O que eles priorizam? Se a pessoa tem algum problema, o atleta tem algum problema cardíaco, aí beleza, vai atrás porque é algo que é o risco de vida. Mas se é falta de mobilidade, ali tem falta de força, e que dali é meio que deixado de lado. Então alguns clubes acabam fazendo isso, e não tratam isso de forma específica, e aí o que acontece? O índice de lesão é alto, a recuperação daquele atleta, que a gente já sabia que tinha aquela dificuldade, quando ele se lesiona, demora para retornar. Então tem algumas justificativas que de alguns clubes, até clubes conhecidos, que a gente não vai citar, lógico, mas
que podem estar falhando em algum desse pontinho aí. E assim, e a avaliação inicial de pré-temporada é fundamental também para a gente contratar o atleta sem estar quebrado, sem estar lesionado, né, Danilo? Exatamente. Então, nessa parte de começo de temporada, a gente conversa, a fisioterapia e a medicina se conversam muito, porque ali eu vou ver, e aí, já teve alguma lesão? Não teve? E alguns atletas, principalmente mais novos, que tá saindo pela primeira vez com um time maior, acabam, entre aspas aqui, mentindo que já teve alguma lesão, que já teve alguma coisa, né? Porque medo de perder a oportunidade. Então, você fazer um exame clínico muito bem feito, ver se tem alguma histórica, alguma porta de entrada de alguma lesão, ver estabilidade no exame clínico e também colocar ele para fazer alguns testes funcionais, né? Que nem aquele teste que a gente faz abaixando com uma perna, como que chama? O step down. Step down, aquele a marcha de a marcha de pato, que se o cara tiver alguma lesão de menisco ali, ele não vai conseguir fazer. Então a gente não pode contratar o atleta errado, porque se contratar o atleta errado, ele assinar e ele direto pro DM, cara, vai complicar o departamento médico. Não, fica, e assim, por isso até que sou eu que levanto umas bandeiras assim, de ter, pelo menos no início de temporada, né, início de temporada, que você vai contratar, chega um atleta novo, de ter como se fosse um banco de dados. Um banco de dados, para vários clubes, para poder contratar aquele atleta de segurança, quantas vezes ele foi no departamento médico, enfim, ter essas informações. Eu sei que essas informações durante a temporada é impossível de dar, porque você vai estar munindo de informação a outro clube, então vai poder usar isso contra você, se o jogador está ou não está machucado, mas no início da temporada acho que seria interessante. Como não existe ainda isso de forma específica, a gente tem grupos de WhatsApp, por exemplo, tem um grupo de fisioterapeutas do Brasil todo, de diversos clubes, que a gente, vamos imaginar, Clube X, fisioterapeuta do Clube X, aí ele vai lá, se identifica, e aí a gente fala, tô contratando um jogador tal, como é que tá, me conta o histórico dele. Existe essa cordialidade entre os clubes para poder passar... profissionais, né? Profissionais, assim como na parte médica também. Exatamente. Comigo já aconteceu algumas vezes também, quando eu estava na Portuguesa, vindo atleta de fora, atleta do Guarani, manda no grupo, alguém conhece o médico que tá lá, alguém não sei o quê, a gente se ajuda pra gente poder gerar o melhor pro clube, né? E sofrer o mínimo possível disso, né? E fora isso, assim, e agora, Giovanni, a gente falou do atleta profissional e do atleta amador. Qual é a importância que você considera da pré-temporada bem feita? Ou seja, de ter essas informações. Como é que seria um atleta amador? Olha, eu acho que segue a mesma linha de raciocínio, né? A gente trabalha com dados também. A gente tem os testes de força, a gente tem aqueles testes que você faz, a gente conhece nossos pacientes. Então, se a gente repetir, pacientes voltando agora, a gente repetir os testes, independente se o paciente passou com a gente em março, que a gente inaugurou a clínica, em setembro, outubro, a gente começar do jeito certo, repetindo o teste de força, vendo qual que é o objetivo dele, qual que é a próxima prova, ou a próxima competição, o que ele quer fazer esse ano, né? Porque nossos objetivos no esporte, eles mudam. Sim, claro. A gente não segue com a mesma ideia. Por exemplo, a minha namorada Meilan, ela tava querendo jogando tênis. Pô, agora ela mudou, agora ela quer fazer luta, agora ela quer mudar. Então, assim, a mudança de esporte... Você, né? Corria, joguei tênis, comecei com uma dor no cotovelo. Então, assim, começar do zero. Né? Inclusive, a gente pode fazer isso, né? Eu posso fazer uma dinometria, ver como tá meu teste aqui. Sim. Tem o meu projeto também, que eu vou acabar fazendo, né? O seu projeto também. Que o meu projeto, para quem não está sabendo ainda, é o FUT 40, que eu vou completar agora 40 anos, então é uma idade que tem uma grande procura também na clínica, então eu vou mostrar a importância, o Giovanni vai estar explicando os testes específicos que devem serem feitos, os exames complementares, então isso daí a gente vai estar trazendo para você bastante informação. Porque assim, a avaliação pré-temporada não é só relacionada à parte médica, né? Mas também a mudança, é o que eu falei, a mudança de esporte dele, a mudança de objetivo dele, tudo isso vai interferir no tipo de treino que ele faz, na rotina de alimentação dele, na rotina de recuperação, no monitoramento de carga de treino. Então, se ele tem uma equipe que está perto dele durante todo esse processo, a gente garante mais saúde. Não quer dizer que ele não vai machucar, mas que a gente vai minimizar totalmente o risco se ele estiver tendo esse acompanhamento. Exatamente, porque a lesão em si existem outros fatores, biomecânicos, externos, né, um choque, alguma coisa que pode estar ocasionando. Mas,
sabendo dessas informações, a gente consegue diminuir esse risco, né? Sim. Então é algo bem interessante e que, assim, eu considero que é de extrema importância para um atleta amador, um atleta profissional, estar buscando essas informações. É porque o atleta amador, a prevenção, geralmente ele não tem a consciência da importância disso. A gente sabe, a maioria dos pacientes que vem aqui pra gente é paciente que está lesionado. Não é paciente que chega aqui, olha, eu quero começar hoje diferente, fazendo um check-up, mudando a minha rotina, tentando melhorar algum ponto que eu não estou enxergando. Isso até acontece, Giovanni, quando tem um paciente que já tratou uma lesão, a gente trouxe essa cultura nova para esse paciente, aí o paciente vai lá e começa a buscar o desempenho, a performance, né? E aí, como trabalho preventivo também. E já cria consciência, né? Consciência, exatamente. A gente cria consciência nele em relação a isso. Exatamente. Vamos lá. Quer dar uma pausa e ver como que tá ali o... Vê lá. Aí provavelmente vai. Ó, pausa. Vou dar uma pausada agora, deixa eu falar para o seu tempo. 16 minutos. Voltou? Ó, 16h21, 16h20 mais ou menos, a gente deu uma pausa aí, tá? E aí a gente vai retomar agora. Tá bom? Vai ser que você começa, né? Giovanni, eu estava recordando mais ou menos o assunto que a gente estava conversando, a importância do atleta. Eu trabalhei num clube específico, que esse clube contratou um jogador que tinha nome na região e que ele, por culpa do grupo, eu fui pegar a informação e descobri que ele já tinha um histórico de lesão. Antes dele se apresentar no clube. Chegou no clube, ele não passou nos testes. Quando eu perguntei, foi feita a anamnese direitinho, ele foi falar... Você achou que tinha alguma coisa tinha estranha? Algo estranho, e ele falou assim, não, lesão, não, tive uma lesão, mas... Não tava batendo. Só que essa informação já tinha do antigo clube que ele estava. E que ele tinha saído do clube porque não conseguia melhorar e tinha interrompido o contrato. Enfim, ele chegou, foi fazer o teste, não passou no teste. E mas aí você chegou e falou pro médico, você falou pro diretor? Eu cheguei pro médico do clube e falei, ó, tá assim, assim, assado, o jogador não consegue, tem um processo lesivo aqui, já peguei o histórico dele que tá isso, já foi feito isso no atleta, e mesmo assim ele não conseguiu melhorar. É um risco muito grande e que, se possível, se não melhorar... O que era? Era o joelho? Era tendão de Aquiles. Tendão de Aquiles? Exatamente. E o que ele não conseguia fazer de prática assim? Ele estava com um processo inflamatório, um desgaste muito grande no tendão que a qualquer momento poderia romper. Então, assim, até para andar estava com dificuldade? Até para andar estava com dificuldade. Só que ele mascarava. Ia com tênis bastante confortável, e todo jogador já tem aquela mancadinha, né? Então, querendo ou não, a gente, olhando clínica assim, não sentia, mas quando exigia do atleta, mostrava. Resumo. O clube falou assim, vamos assinar porque é um cara que vai trazer visibilidade para o clube e tal. Um mês acertou. Em um mês, ele não jogou uma partida. Ele não melhorou de forma alguma. E resumo, o jogador teve que operar. E isso que aí o clube teve que arcar com essa despesa. Mas o que acontece? Se tivesse sinalizado e o clube tivesse escutado desde o início, não teria ocasionado isso. E isso é muito comum, viu? No futebol é muito comum. E o clube que vocês trabalhou, tinha convênio médico ou não? Ou alguns não tinham? Tinha. Todos tinham? Nem todos. Nem todos, Nem todos. Nem todos, que aí quando não tem o clube que tem que arcar. E era uma dificuldade, né? Aonde vai marcar, quando vai marcar, e às vezes acaba que o atleta fica... Qual profissional que vai fazer o procedimento cirúrgico também? Que aí a gente sabe que tem uns top de linha, tem outros que não entregam o resultado que desejava para ser um atleta de alto desempenho, né? É verdade. E assim, até agora você fez eu lembrar uma coisa, lá no Desportivo, é um time que tá na 3, no profissional, então acaba que não contrata os atletas muitas vezes que estão ativos. Então, contrataram alguns atletas agora para nossa temporada que já estavam sem clube durante algum tempo, estavam jogando futebol amador. Então, o começo de temporada já é difícil para todo mundo. Até para atletas, time de Série A já é difícil. Sim. Porque às vezes mudou comissão técnica, os atletas ali, cada um está em um nível de treinamento. E o controle de carga nesse momento é primordial, né? Sim. Com certeza, o trabalho do fisiologista... O trabalho do fisiologista nessa parte é fundamental. Fundamental. Levar em consideração diferentes níveis de aptidão física, de histórico atual, né?
no futebol para poder ter um monitoramento de treino bom, ao mesmo tempo que eles descansam, eles conseguem jogar juntos, Exatamente. né? Treinarem juntos, né? Mas é interessante isso. Eu perguntei para você do convênio, porque eu já trabalhei em outro clube também, que, cara, grande aqui, que não tinha convênio médico, cara. Que tinha uma parceria com o hospital, mas assim, tudo tinha que passar por uma aprovação da diretoria do hospital. Cara, isso dificultava. Demais. Dificultava. Inclusive, teve um atleta que quebrou o braço durante o jogo e que pra ir pro hospital, cara, teve que... O presidente do clube entrou em contato com o diretor do hospital para poder levar direto. Porque não dá pra poder chegar lá a porta aberta. Então, assim... Então é uma parceria que não é tão parceria não era assim, parceria, né? exatamente. É difícil. É difícil. Já trabalhei em clubes assim também, que tinham essas parcerias que não funcionavam tão bem. E toda a vida era uma confusão. Só pra ter uma noção, teve uma vez que eu trabalhei no clube que o jogador teve um afundamento da face durante o lance. E nesse afundamento eu cheguei para ir no hospital, que era o parceiro. Não pode, não tá liberado. O que eu fiz? Eu levei o cara pro hospital público. Chegou lá no hospital público, eu ligando para poder ver naquela fila o cara no corredor com a face afundada. Mas vocês foram de ambulância? No meu carro. Não, e é assim, teve até uma cena que foi um pouco engraçada. O atleta com afundamento de face, muito afundada. Danilo, dá pra ver muito? Eu falei, cara, não dá nem pra perceber. Porque, lógico, eu não queria deixar ele nervoso, né? Preocupado. Mais do que ele já estava. Enfim, aí resolveu e depois de muita briga que a gente conseguiu transferir esse atleta pro hospital particular e aí conseguiu fazer a cirurgia. Mas foi uma dor de cabeça. Bem grande. E, Giovanni, trazendo um pouquinho para a realidade dos nossos atletas aqui que acabam chegando também aqui na clínica. Vamos imaginar, eu cheguei e eu quero que esse regime de pré-temporada, que tipo de exame você passa, como é que funciona o teu atendimento? Me explica um pouquinho aí. Olha, eu acho que a primeira coisa é de conversar com você, entender, ver o que você quer, qual que é o seu objetivo esse ano e seu histórico de saúde. Se você tem alguma comorbidade, se você toma alguma medicação, se você tem alergia a alguma medicação, se você fez uma cirurgia, como está a sua alimentação, como está o seu sono, o que você suplementa, seu histórico de lesões. E aí a gente já parte aqui para avaliação, a gente sempre tá junto aqui, né? E, cara, eu vou te examinar, de acordo com se você tem alguma queixa recente ou não, uma queixa ortopédica, e eu vou te examinar de maneira geral. Então, eu vou ver estabilidade, a gente vê muita estabilidade aqui, né? Equilíbrio, propriocepção. Geralmente, se eu já vejo algum déficit de força ali de uma perna para outra, inclusive já comunico para você, para a gente poder avaliar junto. Então, e aí pede os exames necessários. Cardiológico, exame de sangue, ultrassom. Inclusive, já peguei um câncer de vesícula num atleta de 15 anos, numa avaliação pré-temporada. Olha como é importante. Às vezes acha que não precisa, às vezes nunca fez, às vezes até tá mais velho, nunca fez ultrassom, né? Inclusive, no final do ano, eu não sei se eu comentei com você, foi uma palestra de urologista lá no Desportivo, de um urologista lá. E foi falar, às vezes a gente acha que urologista é só pra fazer o exame, né? Só pra fazer o exame de toque, só velho, mas não. Eu não sei porquê, eu falei que eu tava fazendo 40 anos e ele tocou nesse assunto. Não, mas aí que tá. Por exemplo, 40 anos já entra um exame que é a colonoscopia. Exatamente. Pra poder ver como que tá o seu intestino. Exatamente. Assim, teoricamente a OMS recomenda a partir dos 45 anos de idade. Mas se você tiver histórico de risco, histórico na família de câncer, isso aí antecede para 40 anos, que é o que você vai fazer agora 40 anos. Então a investigação muda bastante de acordo com cada um. Então não deixe para depois, porque às vezes a gente acha que a gente está bem, não está sentindo nada, e acaba que depois descobre um estágio mais avançado, mais difícil de recuperação, né? E aí retarda um pouquinho até esse processo, né? E a recuperação mesmo fica bem mais lenta. E aí, assim, só finalizando, de acordo com o seu objetivo, a gente já estabelece um plano de acompanhamento, né? Que é mensal, bimestral, reavaliações de acordo com a necessidade. E aí a gente orienta o tipo de treino, controle de treino, se vai precisar fazer fisioterapia, se não vai precisar fazer fisioterapia, só fortalecimento vai ser bom. Se aquela rotina de treino dele está condizente com o que ele está com a necessidade.
E aí a gente sempre discute, né, Daniel? A gente sempre discute junto aí o melhor para o paciente de acordo com o que ele quer, né? Não, com certeza, com certeza. E para você, hoje tem uma avaliação, né? Hoje tem uma avaliação até, porque assim, como é que chega o paciente para mim, na verdade? Ele pode chegar tanto via médico externo, como também por mim, pelas redes sociais, e também através de você, do seu atendimento. O paciente, quando chega na clínica, geralmente eu recebo esse paciente do Giovanni, já está munido dessas informações, a gente já sabe o que é que tem, o que é que não tem, e aí eu vou fazer testes específicos, vou fazer teste de força, vou fazer teste de mobilidade, vou ver como é que está um pouquinho dessa parte do dinâmica do esporte. Por exemplo, tem atletas que chegam aqui que tem um déficit de coordenação motora, parte cognitiva grande, que isso dificulta e até justifica um pouquinho o motivo da lesão. Porque eu ali na consulta, eu faço uma avaliação mais quantitativa, sim, né? Sim. Você vem ali e qualifica. Você tem os aparelhos para poder medir. Exatamente. Então, eu falo, putz, aquele tá com um déficit de mobilidade tornozelo, por exemplo. Você vai lá, coloca ele ali, coloca lá em graus e trabalhar em dados. Exatamente, que é dar o máximo de segurança para o nosso paciente. E qual é o bacana que eu considero aqui? Porque quando o paciente chega na clínica, ele tem um departamento médico cuidando dele. Por exemplo, tem o Giovanni, que vai estar acompanhando, fazendo exames de imagem também. Tem que eu faço teste de força, teste de mobilidade. Ou seja, o paciente sempre vai ter uma equipe multidisciplinar para cuidar e evoluir. Né? Não vir só para cá também quando está lesionado. Exatamente. Mas também buscar performance, buscar uma segurança maior. Principalmente quem está nessa faixa que eu estou entrando agora. Que o risco de lesão aumenta muito mais. A recuperação é mais lenta. Por exemplo, existia uma dor de origem tardia que ela poderia até 72 horas. Hoje não, já sabe que de 36 a 48 é esse pico. Então já vai mudando, os estudos vão mudando, mas para quem já tem uma idade um pouco mais avançada, isso pode perdurar muito mais. Então a recuperação é mais lenta. Caramba, Danilo, eu fui jogar bola, tô cheio de dor. Não, a sua recuperação é um pouquinho mais lenta. Você precisa de 1 dia ou 2 dias a mais para ficar 100%. Então, e aí vai depender também de cada um, né? Se a individualidade dele, se ele já tá acostumado com aquela carga de treino, se ele acabou de voltar das férias, pra gente poder falar, putz, isso aí é normal, putz, isso aí não é normal. É lesivo. É lesivo. A gente consegue ter essas informações. E é isso. Então, para vocês que querem começar o ano do jeito certo, a gente tem esse protocolo aqui do check-up esportivo no começo do ano. É fundamental, você começou a entender a necessidade disso para ter um ano bom, um ano saudável, um ano fazendo o que você gosta, não deixar de praticar esporte, porque o esporte, acima de tudo, ele é um preditor de qualidade de vida, né? A massa muscular em si, ela aumenta a qualidade de vida. Inclusive, tem um estudo que fala que a chance de um idoso de viver dos 80 aos 90 anos, só de acordo com a velocidade de caminhada, eu não lembro agora quantas vezes mais, mas era umas 5, 6 vezes mais. Então, cara, a nossa qualidade de vida, ela começa o que a gente faz hoje. A gente cuidar do nosso corpo, a gente cuidar da nossa saúde, quanto mais cedo a gente começar, melhor a gente vai chegar. Né? Então imagina só você pensar, puta, minha velocidade de caminhada, independente se eu tenho pressão alta, diabetes, vai fazer eu viver mais? E por que você não vai cuidar da sua saúde? Basicamente é isso. O que você vai planejar hoje é a gordura que você vai queimar quando chegar numa idade mais avançada, né? Quando tiver idoso, né? Então, no caso, fatores simples, levantar e sentar numa cadeira, ter uma vida independente. Então, querendo ou não, isso é muito importante. E para isso precisa de um planejamento, precisa de um acompanhamento. Lógico, você praticando esporte, você já está no caminho certo. Está no caminho certo. Agora precisa você fazer esse esporte com segurança. Exatamente. E é exatamente isso que a gente vai estar trazendo para os nossos pacientes. Perfeito. Então, gente, obrigado. Vocês que escutaram a gente até o final desse podcast. Obrigado pela oportunidade, pelo tempo de vocês. A gente vai fazer 2 podcasts por mês, a princípio, né? Chamando novos convidados, chamando um novo participante também que vai vir mais pra frente aqui para compartilhar um pouco da experiência e da vivência. E
A gente se vê nesse ano de 2026, muita saúde, muitas conquistas para todo mundo. E é isso daí. Convido a todos para poder seguir com esse nosso podcast, sempre trazendo novidades, sempre trazendo informação nova. E é um prazer gigantesco recebê-los também para conhecer a clínica, saber como funciona a clínica. Então, sintam-se convidados, que será um prazer gigantesco compartilhar conhecimento com vocês, tá bom? Valeu, pessoal. Valeu, Abraço. Um abraço, fica com Deus. Tchau, tchau. Danilo, cara, sabe o que eu pensei agora? Você já tem alguns takes do Eloy, certo? Eu vou fazer um